falar do Vasco. O Pedrosa tá aqui, a gente tem que falar do Vasco. O Gigante não tá na Copa do Mundo, mas tem novidade no Vasco da Gama. A gente está vendo aí a apresentação agora do Admar Lopes, o novo diretor de futebol do Vasco. Foi apresentado, acabou de ser apresentado, tá chegando cheio de problema lá para ele descascar, cheio de batata assada na mão dele. Ô Pedrosa, o Admar tem muito trabalho pela frente, tem renovações, tem que arrumar a casa, mas chega até no momento, né, quando o time vem desse período e se despede com vitória, fica tudo um pouco mais leve. Ah, mas é só um jogo. Mas claro, aquela última impressão daquela vitória do Vasco deixou esse período aí um pouco mais tranquilo para o Vascaíno. O que você pode falar do novo diretor de futebol, Admar Lopes? Concordo com você, Flavinho. Acho que ele chega num momento tranquilo para trabalhar. Tem trabalho para fazer, tem renovação de Léo Jardim, tem renovações que o Vasco tem que buscar ainda, tem contratações que precisam ser feitas, não pode deixar o que aconteceu contra o São Paulo mascarar a necessidade que o Vasco tem de reforços, e tem também um trabalho que ele tem que fazer de mapeamento de mercado, que é o grande desafio e a grande característica do Admar. Ele surge assim no futebol, passa pelo Porto, passa por outros clubes de Portugal, chega ao Mônaco, onde consegue montar um grande time, aí vira diretor no Bordeaux, vira no Rio Ave também, passou pelo Lille, então é um cara que conhece muito de mapeamento de mercado. E o Vasco, nos últimos anos, ô Flávio, ele se notabilizou por gastar dinheiro à toa, por torrar dinheiro em jogadores que não conseguem render em campo. Então, quando você minimiza esses erros, você consegue ter uma assertividade maior, que dá resposta no campo, e o Vasco consegue trazer mais bons jogadores. Então, acho que o case de sucesso que ele tem que se apegar é o que aconteceu com o Nuno Moreira. O Nuno Moreira é um jogador que chegou pronto, se adaptou e está dando certo no Vasco da Gama. Claro que nem todo jogador vai conseguir imediatamente dar essa resposta, mas eu acho que é um cara que, justamente, ele não vai mudar tanto o ambiente do Vasco, porque quem controla o ambiente do Vasco é o Fernando Diniz. Ele é o cara que gosta de controlar o ambiente todo, mas ele vai ajudar muito esse setor de contratação e também destravar essas renovações. Acho que é um cara técnico que tem condições de fazer isso. Vamos ver o que ele vai aprontar. Tata tem boas lembranças de jogar contra o Vasco. Tem. Fez gol da vitória, fez gol importante. Muita gente lembra você nas ruas desse gol. Eu não sei por que eu trato ele tão bem, cara. Esse gol acabou ficando muito marcado realmente na memória do torcedor tricolor, porque foi numa reta final ali de Brasileiro, né, onde nós fomos campeões em 2010. E o Fluminense tem dificuldade quando enfrenta o Vasco, né? Tem muita dificuldade. Historicamente. E ali naquela reta final vencemos, foi aquele 1-0 apertado e conseguimos levar e fomos campeões brasileiros naquele ano. Torcida tido do técnico Fernando Diniz atendido. Vasco faz proposta. Juventus quer negociar por Douglas Luiz. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante demais para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Vamos aqui as informações do Legítimo Clube do Povo. O dia já começa movimentado, porque é o seguinte: o técnico Fernando Diniz, ele faz, inclusive, no pós-jogo, na vitória por 3-0 contra a equipe do Fortaleza, um pedido, né, que o Vasco viesse a manter o atacante Ryan no plantel, pelo menos até o final da temporada. Sabemos que há clubes interessados no atacante, clubes da Europa, da Premier League, em relação à compra do Ryan. E o Vasco, inclusive, recentemente até aumentou a pedida, a valorização do jogador com a evolução, né, a potencialização do Ryan, fazendo gols, dando assistência, amadurecendo também, vem sendo muito importante para o elenco cruzmaltino. Agora, na vitória por 3-1 contra o São Paulo, Ryan fez uma belíssima apresentação, um belíssimo desempenho com a camisa
Cruz Maltino. Ele que é o atual camisa 77 do Vasco, vem tendo um desempenho, é cria da base, né? Teve um período de oscilação, era muito criticado, mas agora com a chegada do técnico Fernando Diniz, o jogador passou por esse período de evolução e vem potencializando, e claro, o seu passe consequentemente acaba sendo valorizado. E aí, a informação até dos amigos do canal Atenção Vascaínos é o seguinte: com a chegada do novo diretor executivo Admar Lopes, que será apresentado nesta quarta-feira, o pedido do técnico Fernando Diniz é atendido. O Ryan não deve ser negociado na janela do meio do ano. O jogador é considerado nesse momento uma das peças principais, né? Um pilar para o treinador, para o técnico Fernando Diniz, que acredita que ele poderá ser mais valorizado até o final da temporada. Ou seja, se no momento o Vasco fez uma pedida de 15 a 20 milhões de euros, a título de exemplo, pelo Ryan, o Vasco pode vender no final da temporada por 30, 40 milhões. Já falamos sobre esse assunto, que o Ryan será a maior venda da história do Vasco. Então fica essa expectativa. O técnico Fernando Diniz teve o seu pedido atendido. O Ryan permanece, ao que indica, por última hora, até o final da temporada. Mudando de assunto, a gente vai falar bastante sobre o mercado da bola. Lembrando que a janela de transferência ela abre no dia 10 de julho, mas com a chegada do novo diretor executivo de futebol, o Vasco já começa a se movimentar. Toda a questão do planejamento, algo que cobramos bastante nas últimas janelas. Acho que o planejamento é fundamental. O Admar já chega, em outras palavras, com os pés na porta, já chega trabalhando, movimentando. Você já acompanhou, vai acompanhar durante aqui o dia a coletiva de apresentação do Admar Lopes. Inclusive nós vamos deixar aqui na tela final desse vídeo. É importantíssimo, né, essa questão de você fazer o trabalho de scout. O Admar, ele vem com a proposta de fazer essa reformulação, né, na parte profissional, na parte dos scouts, na parte de preparação do profissional do Vasco. Acho que é uma base, é uma estrutura importante também. E, claro, está ao lado do Pedrinho e ao lado do Diniz nessa questão da contratação. Vai ter os scouts fazendo ali toda a parte de olheiro, né, basicamente, para os jogadores. O técnico Fernando Diniz vai pedir jogadores nessa janela. Ao que indica, são 4 reforços pontuais que o Vasco quer trazer em relação ao atacante. Aliás, um centroavante, um atacante de lado, um jogador de armação para o meio-campo e um lateral. Então são peças aí que o Vasco vai já começa a buscar se movimentar nessa janela de transferências. E aí, ontem, inclusive, uma informação do jornalista André Hernan confirmou que o Vasco enviou uma proposta oficial de empréstimo pelo atacante Biel do Sporting de Portugal. O Cruz Maltino, nesse momento, o Vasco que enfrenta a concorrência de Corinthians, Atlético Mineiro e São Paulo. Basicamente, o Vasco já tem uma experiência em relação à última janela sobre essa questão de nomes, né? Sempre haverá uma concorrência. O Vasco passou por isso em relação ao Benfica, junto ao Bruma. Teve também o Rony na última janela, que acabou indo para o Galo. Então, são cenários que o Vasco vai ter que se antecipar, né, aos clubes, aos concorrentes nesse momento. Então, a princípio, a proposta de forma oficial foi por empréstimo pelo atacante Biel do Sport. E tem outros nomes, né, como o Vasco tem como, nesse momento, objetivo, interesse. Tem um atacante Elinho do Toluca do México, tem o Brian Rodrigues também do América do México. São clubes da América Central. E aí tem a questão também que o Vasco pode fazer uma negociação, por exemplo, com o Jean Davi, usar como uma moeda de troca, já que o jogador teve passagem também pelo futebol mexicano. Então são situações que o Admar tem como opção para fazer essa movimentação. E não menos importante, vamos tratar aqui, já que a gente está falando de mercado da bola, sobre o Cria, falar sobre Douglas Luiz, porque o Juventus quer negociar. Nesse momento, é claro, se tratar de valores, parte salarial, se tornaria uma
uma contratação complicada. Mas, a depender da vontade do jogador, a parte de marketing, por exemplo, com a chegada do Douglas Luiz, seria muito interessante. A informação é o seguinte: Douglas Luiz não está nos planos da Juventus. O volante deve ser negociado pelo clube italiano nessa janela de transferências. Informação do Matt Moretto, um jornalista especialista na parte de transferências, na parte de mercado da bola. Então, uma informação muito importante. Seria, obviamente, uma oportunidade interessante de mercado, até a questão do jogador que chama atenção. É uma posição que o Vasco está precisando nesse momento, um volante, jogador que atua pelo meio e, claro, nome, jogador com passagem de seleção brasileira, experiência, seria uma excelente contratação. Caso o Vasco não consiga algo muito semelhante ao que aconteceu com o Felipe Coutinho, veio por empréstimo junto ali ao Aston Villa, e ficou ali por um ano. Acho que o Vasco aproveitar um ano Douglas Luiz, por exemplo, emprestado, seria uma baita contratação, seria uma baita negociação. Mas fora isso, caso o Vasco não consiga, existe uma situação que o Vasco possa lucrar com a negociação devido ao mecanismo de solidariedade, em relação ao Vasco ser o clube formador. Porque é o seguinte, Douglas Luiz, por não estar nos planos da Juventus, há o interesse também do Manchester United. E caso o clube italiano exerça a negociação, o Vasco tem aí direito de lucrar com a negociação pelo jogador. E não menos importante, para a gente fechar aqui o nosso giro de notícias e informações desse dia, muita coisa que a gente acabou falando aqui, falar sobre o começo do plano do fair play financeiro, algo que envolve a CBF e alguns clubes no modo geral. A CBF informou que recebeu a aceitação de clubes e federações e iniciará a construção do fair play financeiro no Brasil. Clubes como Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo Sport e o Vasco, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Avaí, Botafogo de São Paulo, Chapecoense, CRB, Ferroviário, Goiás, Novo Horizontino, Paysandu, Remo e Volta Redonda. E as federações de Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Sergipe aderiram também à questão do projeto, do planejamento para o fair play financeiro entrar em ação no futebol brasileiro. Bom, essa é a informação de última hora. Daqui a pouco voltamos com mais notícias, toda a movimentação desse dia de hoje para deixar você, torcedor, bem perto das informações do Vascão. BTB Esportes em todos os lugares. Deixa o like, compartilha esse vídeo com 3 amigos Cruz Maltino. Eu agradeço demais pela sua moral. Valeu, saudações vascaínas, até o próximo vídeo. Um abraço. O Vasco fez uma proposta para contratar Biel, atacante do Sporting. O clube busca sua contratação no segundo semestre deste ano. Além do Cruz Maltino, outros clubes como Atlético Mineiro, Corinthians e São Paulo também estão na disputa pelo jogador. Os 4 clubes do país já formalizaram propostas oficiais pelo atacante, todas com um empréstimo até junho de 2026. Agora, aguardam a resposta do Sporting, de Portugal, para definir os próximos passos da negociação e avançarem pela sua contratação. Biel foi adquirido pelo Sporting no início de 2025, vindo do Bahia, por 8 milhões de euros fixos, com mais 2 milhões de euros em bônus por metas alcançadas. No entanto, o atacante teve poucas oportunidades, disputando apenas 7 partidas oficiais. Jogador de 24 anos é a maior venda da história do tricolor baiano e tem contrato com o time português até junho de 2029. Embora o Sporting deva seguir com a negociação, a tendência é que a transferência aconteça por meio de um empréstimo. No Brasil, além de seu destaque no Bahia, Biel também teve uma passagem pelo Grêmio em 2022. Durante esse período, atuou em 33 jogos, acumulando 5 gols e 6 assistências. Sua atuação no clube gaúcho foi marcada por bons momentos. Bom torcedor Cruz Maltino, agora eu quero saber de você. O atacante Biel é um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.